Bom, gente, hoje, conforme o prometido, gostaria de falar da minha experiência no batismo com o Espírito Santo. E para isso usarei o texto que se encontra em João 16, de 8 a 16, onde o próprio Jesus diz que quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu me chamo Marinete Leite, e não tenho muita experiência com vídeo, mas assim, gostaria muito que você, se você gosta desse tipo de tema, que você curtisse, que você compartilhasse esse vídeo e me ajudasse a crescer esse canal, que o objetivo é levar a palavra de Deus. A minha experiência no batismo com o Espírito Santo foi da seguinte forma. Eu estava na igreja, apenas 6 meses na igreja, eu não era convertida. E o meu marido recebeu o batismo no Espírito Santo, porque ele queria muito, eu não. Eu era assim totalmente desligada, eu não tinha interesse muito assim de ir para a igreja, mas eu ia. Então, nós fomos uma vez fazer um culto no interior e ele lá foi batizado com o Espírito Santo. E quando ele chegou, eu vi ele falando aquelas línguas e eu pensei, digo, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Assim, mais por curiosidade. E aí foi quando o Espírito Santo me pegou. Foi numa tarde, eu estava costurando e eu comecei a adorar a Deus, dando aleluia, glória a Deus, e de repente a minha língua pesou e eu já não conseguia mais falar na minha língua. Só falava aquelas línguas e assim, e era muito rápido, muito rápido. Não me lembro qual foi o ano, faz muitos anos. E aí, assim, depois disso, eu recebi o batismo e tudo, mas continuei a minha vida de antes, né? Não levava muito a sério as coisas da igreja e por conta disso terminou que eu me desviei. De, por conta desse afastamento de Deus, aconteceu uma separação entre eu e meu marido, separação da família. Porque, assim, ele saiu, levou os meninos e eu fiquei com as meninas. Mas, enfim, eu fui para o mundo. Lá no mundo, eu não encontrei coisa boa. Eu andava durante o dia, saía passear, ia para banho, até coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer, que era beber. Eu tinha umas companhias aí que me ajudavam também nesse. Não vou dizer que a culpa foi de ninguém, não, a culpa foi minha, porque a gente só faz aquilo que a gente quer fazer. Ninguém obriga a gente a fazer nada. E assim, só que quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio muito grande, uma tristeza na minha alma, angústia. E eu estava só, meu marido não estava mais em casa. E... Mas ele me procurava sempre, sempre ele me procurava. Aí quando foi um dia, eu decidi me reconciliar. Aí eu procurei uma igreja e fui me reconciliar nessa igreja, fui sozinha, com um único propósito, de nunca mais sair da presença de Deus e buscar Deus, procurar conhecer a Deus, porque até então eu não conhecia Deus. Eu conhecia só de ouvir falar, como Jó falou, né, no sofrimento dele. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu não conhecia o Deus de verdade. E nessa igreja, gente, comecei a me envolver, né, com as coisas da igreja, nas orações. Comecei a perguntar como era que orava, como era que buscava Deus de verdade. E eu comecei a aplicar os ensinamentos. Não demorou muito, gente, a minha vida foi totalmente transformada. E, e as pessoas começaram a ver. E as pessoas na igreja começaram a perceber a minha mudança. E eu comecei a receber convite, né, para ir pregar, para ministrar em encontros. E isso aí só aumentou mais o meu crescimento e o meu conhecimento e a minha comunhão com o Espírito Santo. Aí, um determinado tempo da minha vida, né, o Espírito Santo começou a me incomodar para eu voltar para a sala de aula.
E eu voltei, né, para estudar. Gente, eu não vou contar o restante porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero dizer para você que até para nós sermos crentes, nós precisamos do Espírito Santo. Hoje eu tenho uma comunhão com o Espírito Santo todo tempo, gente. Todo tempo, é conexão direta, entendeu? Porque aquele versículo que diz orai sem cessar, é assim que o crente deve viver, orando sem cessar. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer ali na frente. Mas Deus transformou a minha vida de uma tal forma que até hoje muitas pessoas se admiram do que Deus fez na minha vida. E eu quero dizer para você isso aqui: busque a presença do Espírito Santo. Não é difícil você ser batizado do Espírito Santo. E foi o próprio Espírito Santo que me convenceu dos meus pecados, né? Porque até então eu não me enxergava. Mas ele me trouxe o convencimento, como está escrito lá naquele versículo. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gostaria de deixar esse pequeno testemunho aqui, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo.